Nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 6, verso 34 a 52. Assim está escrito: Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhes disseram: Esse lugar é deserto, a hora já está bem avançada. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem eles algo para comer. Porém Jesus respondeu: Deem vocês mesmos algo para eles comer. Disseram-lhe: Devemos nós ir comprar 200 denários de pão para dar de comer a este povo? Ele lhes disse: Quantos pães tendes? Vai lá e dá uma olhada. Já sabendo eles, de pronto responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordena que todos se assentem na grama, divididos em grupos. E assim fizeram. Repartiram-se em grupo de 100 em 100 e de 50 em 50. Em seguida, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos para que os dividissem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E se não bastasse, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, pediu Jesus a seus discípulos para embarcar e passar diante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo despedido-os, subiu ele ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho na terra. Jesus então percebeu a dificuldade que eles estavam tendo para remar, porque o vento lhes era contrário. Isso por volta da 4ª vigília da noite. Veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-os andar sobre o mar, pensaram estar diante de um fantasma, e começaram a gritar. Por todos ficaram aterrados à vista deles, mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não precisa ter medo. Dizendo isso, Jesus sobe para o barco deles. O vento cessa, ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o coração estava endurecido. Marcos capítulo 6, verso 34 a 52. Depois que os discípulos retornaram de sua missão, foram com Jesus descansar em uma área remota ao leste do mar da Galileia. Mas uma multidão havia chegado ao local antes deles. Eles eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus os ensinou durante o dia. À tarde, os discípulos recomendaram que a multidão fosse mandada embora para procurar comida. Mas Jesus lhes disse para alimentar a multidão. Quando os discípulos ouviram a ordem de Jesus, deem vocês mesmos o que comer a eles, todas as dificuldades passaram por sua mente. Perguntaram: Iremos ao vilarejo comprar comida? O diálogo que se segue ilustra que os discípulos estavam pensando em termos humanos sobre como resolver o problema. No entanto, Jesus resolveu o problema alimentando a multidão de modo miraculoso, com apenas 5 pães e 2 peixes. As características dessa história se encaixam no conceito popular sobre o Messias na época de Jesus. A expectativa era que o Messias libertasse Israel de seus inimigos, trazendo justiça e paz. Um grande número de homens em um ambiente desértico facilmente teria conotação militar e de revolta. Essa noção é fortalecida pela referência ao fato de que Jesus viu o povo como ovelha que não tem pastor,
uma citação ao livro de Números, em que Moisés pediu a Deus que nomeasse um líder para Israel depois dele. Números capítulo 27, verso 17. Essa linguagem sobre um pastor para o povo de Deus aparece em outras partes no Antigo Testamento, geralmente com referência à falta de um líder ou um rei em Israel. Jesus não respondeu às falsas expectativas de criar um exército e conquistar o poder terreno, mas mandou embora seus discípulos e dispensou a multidão. Em vez de liderar uma rebelião contra Roma, o que ele fez? Foi para uma montanha a fim de orar, algo diferente do que as pessoas esperavam dele. Em lugar do entendimento popular do Messias como um rei que libertaria Israel, Jesus veio para libertar as pessoas da escravidão e do pecado. Ao andar sobre as águas, ele mostrou aos discípulos que é, de fato, o Senhor da natureza, mas não veio para governar, ao contrário, veio para dar a vida em resgate por muitos. Considerando a brevidade do tempo, nós como povo devemos vigiar e orar, e em caso algum permitir que sejamos desviados da solene obra de preparo para o grande acontecimento à nossa frente. Como o tempo aparentemente se estende, muitos se tornam descuidados e indiferentes em relação às suas palavras e ações. E infelizmente não reconhecem o perigo em que se acham, e não veem nem compreendem a misericórdia do nosso Deus em lhes ampliar o tempo de graça, a fim de que tenham oportunidade para formar o caráter para a vida futura, imortal. Cada momento é do mais alto valor. Deus tem sobre a terra um povo que, com fé e santa esperança, está acompanhando o rápido desenrolar da profecia e buscando purificar o coração na obediência à verdade, a fim de que não seja encontrado sem as vestes nupciais quando Cristo aparecer. Que Deus te abençoe e até a próxima.